terça-feira, na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, o presidente Jair Bolsonaro também usou dados distorcidos para exaltar a política ambiental e o desempenho da economia brasileira durante o seu governo. Para falar sobre isso, eu converso agora com a Samantha Pineda, advogada especialista em direito ambiental, que está aqui comigo, num lugar bonito aí também, hein, Samantha? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Eu estou em Paraty, Marcelo, aqui perto da Praça da Matriz, realmente um lugar muito bonito. Bom, para a gente começar, eu gostaria que você fizesse uma análise, né, desse discurso do presidente, que parece, pelo jeito aí, não convenceu ninguém, né? Nem lá fora e nem aqui no país também, né? Olha, Marcelo, do ponto de vista da saúde, de fato, nós, infelizmente, tivemos até aquele fato do presidente ter que comer fora de um restaurante porque não tinha sido vacinado, enfim, né? Vários fatos pontuados aí com relação à parte de falta de vacina, de posicionamento a favor do tratamento precoce. Mas do ponto de vista ambiental, eu gostaria de destacar dois pontos, um positivo e um negativo. O negativo, obviamente, com relação ao dado que o presidente Jair Bolsonaro apresentou de 32% de diminuição no desmatamento em relação a agosto do ano passado, não é o que diz o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que aponta um aumento nesse desmatamento na Amazônia. Então, a gente tem aí um fato que, se você chega numa Assembleia Geral da ONU, na abertura, e coloca um dado questionável, você acaba colocando o mesmo critério de desconfiança em todo o resto do discurso, que era verdadeiro, que sim, o presidente Jair Bolsonaro, e aqui está o segundo ponto que eu gostaria de destacar, trouxe o papel fundamental e sustentável do agro brasileiro, falou da nossa agricultura de baixo carbono, falou que nós alimentamos 1 bilhão de pessoas em menos de 8% do nosso território e mantemos 66% de vegetação nativa e que somos o mercado de mudanças climáticas, a promessa do mercado de neutralização de emissões. Então, um lado aí que com certeza a gente pode levar para o mundo, o Brasil como protagonista das mudanças climáticas, sendo ele o neutralizador, né, a usina de captação de gás de efeito estufa, mas infelizmente contaminado por um dado questionável, que é a diminuição do desmatamento, que não é o que aponta o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, Marcelo. O que falta aí exatamente são números concretos, né, Samantha? Porque a gente observa que quando se vai falar, né, num congresso da ONU, onde se tem ali todos os principais representantes aí do Brasil e do mundo, né, a gente observa que, por um lado, faltou dados técnicos e, por outro lado, parece que ficou mais no viés político do que propriamente mostrar o que o Brasil de fato é, né? Nessa divisão da questão política e da questão dos números que poderiam ter sido muito mais aprimorados e colocados para realmente mostrar o que nós temos de potencial aqui do agronegócio, deixou a desejar, então, nesse ponto? No ponto dos números, sim, a meu ver, deixou a desejar no sentido de mostrar que o Brasil pode ser essa solução. Quando nós estamos às vésperas de uma conferência do clima como a COP26, que vai acontecer em novembro em Glasgow, e que estamos na casa do segundo maior emissor de gases de efeito estufa, que é os Estados Unidos, o que nós tínhamos que colocar eram efetivamente os nossos dados positivos, e principalmente porque logo depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro, o presidente Joe Biden dobrou de novo a oferta de colocar aí para o mundo, né, para as mudanças climáticas, um financiamento dos Estados Unidos. Nós tivemos lá na cúpula do clima em abril, maio, o presidente Joe Biden dizendo que estava oferecendo recursos para esse fim, e neste discurso ele dobrou essa oferta. Então, nós estamos falando aí em 100 bilhões de dólares sendo oferecidos como solução para países emergentes desenvolverem suas economias de baixo carbono, que é exatamente o que o agro brasileiro faz, que é o que o Brasil faz, se tiver um pouquinho de incentivo e de planejamento que não foi demonstrado nesse discurso. Eu não julgo que o discurso foi ruim, Marcelo. Eu julgo que a gente se colocou até como protagonista, mas poderia ter sido mais contundente e poderia não ter
colocado essa distorção aí na informação do desmatamento, acho que seria muito mais efetivo. A gente sempre pede nessa questão, né, Samantha, porque quando a gente tem uma oportunidade de mostrar realmente o que o Brasil é de fato, né, o trabalho dos produtores rurais, o que o agronegócio faz, né, a sustentabilidade, o meio ambiente, ou seja, tantos projetos bacanas que tem aqui no Brasil, quando a gente abre um discurso aí na ONU, a gente perde uma excelente oportunidade através de embasamento teórico, científico, técnico, mostrar aquilo que o Brasil realmente é, e a gente acaba gerando um monte de informação, como a gente viu a imprensa internacional aí repercutindo os assuntos de uma maneira totalmente negativa, né? Diante disso, eu te pergunto, como é que ficam essas relações, as questões com os outros países, principalmente com os Estados Unidos, com a Europa, diante desse discurso que foi feito com o presidente aí? O que esperar daqui para frente, principalmente nos próximos eventos internacionais que a gente vai discutir o tema aí ambiental? Olha, infelizmente a gente deu munição aí para quem ataca o Brasil, né? Nós estamos desde 2019 em negociações para juntar aí o mercado comum, o Mercosul, com a União Europeia na busca de um acordo comercial. E nós temos, principalmente no presidente da França, né, do Emmanuel Macron, nós temos uma crítica com relação a essa questão de desmatamento. Esta oportunidade da ONU poderia ter sido utilizada para demonstrar que desmatamento legal e desmatamento ilegal são coisas diferentes, que não é o agro brasileiro que desmata, e sim crimes como mineração ilegal, como tráfico de animais, como contrabando de madeira, porque aí nós tiraríamos do agro brasileiro essa conta, que de fato não é dele, e facilitaríamos a vida do Brasil nas relações internacionais. Agora, quando a gente coloca num discurso de abertura da ONU esse número de 32% de diminuição no desmatamento, e vem o próprio INPE com uma informação de aumento de desmatamento, a gente dá para esses países que estão boicotando as relações comerciais do Brasil a munição necessária para que eles continuem nos atacando. Então, de fato, nesse ponto, foi uma perda de oportunidade pelo presidente. Nós temos, sim, números expressivos e positivos para mostrar. E nós, lembrando, Marcelo, a gente emite menos de 3% de gases de efeito estufa, e se o Brasil tiver um pouquinho de inteligência estratégica e incentivo, nós podemos fazer planos de manejo florestais sustentáveis, usar a madeira tropical brasileira para perenizar as nossas florestas e para nos tornarmos uma usina de captação de gases de efeito estufa, o que não foi colocado em nenhum momento nesse discurso. Lamentavelmente, viu, Marcelo? É, muito lamentável, né? Realmente perdemos uma grande oportunidade. Samantha, muito obrigado pela sua participação aqui no AgroNoite, pela sua análise. Até uma próxima oportunidade e aproveita aí para ti nessa visão maravilhosa que você nos proporciona. Que uma boa noite para você. Boa noite, Marcelo. Eu que agradeço. E Paraty é um dos patrimônios da humanidade que o Brasil tem. A gente tem muita coisa boa para mostrar. Boa noite a todos.